Como você chegou a citar a seleção, Bruno, e eu sei que você gosta de ver o circo pegar fogo, né? Já imaginou Militão e Léo Pereira na seleção brasileira? Você havia sugerido esses dias no Bate-Pronto. Poderia ter. Seria uma baita dupla, né? Militão voltará assim que se recuperar. Fala, minha rapaziada, saudações rubro-negras, esse é o canal Flavela 21 e hoje vamos trazer aqui o programa Canelada FC da Jovem Pan Esporte, falando um pouco do Flamengo e sobre o título de ontem. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Quem para esse Flamengo, hein, Bruno Prado? O Flamengo fez uma boa primeira fase aí de Campeonato Carioca, né? E foi o melhor time, levou a Taça Guanabara. E mostra evolução, independente da qualidade dos adversários do campeonato estadual. É um Flamengo que mostrou consistência, foi crescendo ao longo da competição. O Tite chega no finalzinho do ano passado e agora, esse ano, ele inicia a temporada e é um time que tem características do trabalho do Tite. Essa questão defensiva é sempre uma questão importante nos trabalhos dele. E o Flamengo, no ano passado, tomava muito gol de times fracos, inclusive. É por isso que, mesmo com adversários mais fracos no estadual, isso é uma evolução, claro. O Flamengo, ano passado, tomou gol do Maringá, tomou gol do Alcas, tomou gol do Nublense, tomou gol de um monte de time fraco. E no estadual não fez uma campanha tão tranquila assim. Ele ficou em terceiro lugar na primeira fase. Ele ficou atrás do Fluminense e do Vasco. Aí ganhou a semifinal do Vasco e perdeu a final do Fluminense. Então, é um Flamengo que tem qualidade no seu elenco, melhorou coletivamente, melhorou defensivamente e tem jogadores muito bons lá na frente para decidir jogos. Arrascaeta, Pedro, enfim, tem ainda no banco o Bruno Henrique, que ontem foi titular, tem um Gabigol no banco, que em algum momento pode ajudar o Flamengo. Enfim, é um time que tem tudo para ter um ano bem melhor do que 2023. Não tem como você garantir títulos, mas que esse time vai brigar em todas as competições, porque vai perder muito pouco. Né? É um time que, como é costume também nos times do Tite, vai perder muito pouco. Então é um Flamengo que volta a ser muito forte e muito competitivo. Qualidade não falta. Agora é um jogo coletivo bem melhor, questão de relacionamento com o treinador também, que foi um problema ano passado, também não parece que terá nenhum problema com o Tite, que normalmente tem também essa boa gestão de elenco. Então é um Flamengo que, dentro do que é o normal nos últimos anos, é candidato em todos os campeonatos que vai disputar. Mauro César, a sua avaliação desse título do Flamengo, a vitória por 3-0 contra o Madureira no Maracanã. E dá para medir a força desse Flamengo pela Taça Guanabara, Mauro? Assim, a Taça Guanabara, né, até eu noto que sempre gera muita discussão toda vez que tem a Taça Guanabara, né? A Taça Guanabara, é preciso as pessoas entenderem um pouco a história. A Taça Guanabara foi criada em 65. Poucos anos antes, o Rio de Janeiro deixou de ser capital federal, quando Brasília surgiu. E naquela época não tinha Campeonato Brasileiro, não tinha a Copa do Brasil, não tinha Supercopa, não tinha Recopa, não tinha... A Libertadores só tinha um representante, que era o campeão do país, lá, o time que ganhasse, no caso, a Taça Brasil, né? Ou depois o Robertão, enfim. Eram outros tempos, né? Os times jogavam dentro dos estados. O campeonato estadual durava até mais da metade do ano. Ficavam jogando... O Carioca tinha 3 turnos. Até 3 turnos e um quadrangular final. Então, o negócio interminável. Era muito diferente. Esse brasileiro de 38 rodadas, nada disso existia. Então, era um outro momento. Aí foi criada a Taça Guanabara. Na verdade, a cidade do Rio de Janeiro virou estado da Guanabara quando Brasília passou a ser a capital federal, capital do país. Isso muda em 74, quando aí o estado do Rio de Janeiro incorpora o estado da Guanabara como sua capital. Aí passa a ser a cidade do Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro, como aqui em São Paulo, a cidade de São Paulo é a capital do estado de São Paulo. E a Taça Guanabara já existia desde 65. Aí, em 72, ela foi incorporada pelo Campeonato Estadual, passou a ser o primeiro turno, ou seja, como tinha 2, 3 turnos, o primeiro turno dava ao campeão a vaga na final e automaticamente ele levantava esse troféu. O troféu já tinha uma história, já tinha sido criado há 9 anos e era desejado, tudo mais. Repito, numa época em que você disputava torneios regionais, né? É só lembrar que em 76, campeão paulista, e é um dos maiores títulos da história do Corinthians, porque não ganhava 23 anos. Se chegar qualquer corintiano e perguntar o que é mais importante. Para os corintianos foi mais importante do que, por exemplo, o brasileiro de 99, que foi um bicampeonato. Foi muito mais festejado. Mas muito mais Os festejado. mais velhos, 77 é mais importante que o Mundial. Exato. E é uma virada do clube, aquele 77. Sim, porque foi assim, em 77 tem até tem alguns requintes de crueldade, né? Em 76 chega na final do Brasileiro, perde para o Internacional.
e depois daquela história da invasão corintiana com o Fluminense, mas perde a final. Em 74 tem a final com o Palmeiras, 1-0 gol do Ronaldo, o estádio com muito mais corintianos no Morumbi do que palmeirenses, e o primo do Tostão, né, o Ronaldo, faz o gol único do jogo, o Corinthians perde o título para o Palmeiras na final. O Palmeiras já tinha sido campeão brasileiro, 72, 73, bicampeão e tudo mais. Então, foi um período difícil. Aquele título foi super importante. Então, a Taça Guanabara ela foi criada numa outra época e ele foi mantida. O Matias Vinha, até o Varela, como destacou o Mauro, antes cornetado aí pelo torcedor, também parece que vem ganhando ali o seu espaço. O Arrascaeta nem precisa falar. Os uruguaios encaixaram bem nesse time do Tite. E você concorda que o Tite muitas vezes tem uma preocupação mais defensiva do que ofensiva, Bruno Prado? O Tite ele gosta de ter defesas seguras, mas é um treinador que evoluiu muito ofensivamente já tem um bom tempo, né? Ainda existe, por parte de algumas pessoas, aquela imagem, o Tite é um treinador que os times dele só defendem, não conseguem atacar. Isso já há um bom tempo não é uma realidade, né? O Tite já dirigiu equipes que atacavam muito bem. O Corinthians de 2015 é o exemplo que todos mostram, e é verdade, é uma evolução do próprio Corinthians anterior, ali de 2011, 12, 13. Então, é um treinador que eu acho que equilibra muito bem o sistema defensivo com ofensivo. Para mim, é o melhor técnico brasileiro, até com tranquilidade. E tem um elenco muito bom à disposição. Os uruguaios do Flamengo são todos jogadores de seleção, todos jogadores de Copa do Mundo. O Varela é um lateral que não tem essa característica de o tempo todo chegar no fundo, não é aquele lateral que ataca o tempo inteiro, é um lateral mais defensivo, que tem boa saída de bola. E a gente vê que essa questão da defesa do Flamengo, aí você inclui o Varela, o Léo Pereira já teve momentos que foi muito criticado, Fabrício Bruno, enfim, Ayrton Lucas, que é um lateral bem ofensivo, era uma questão mais coletiva do que individual, né? Individualmente todo mundo cresceu, quando o coletivo andou melhor, né? O Matias Vinha é um lateral com uma característica diferente do Ayrton Lucas, aí o Tite pode variar de acordo com o jogo, com o adversário. Então, é um time muito forte individualmente, que coletivamente está bem, e aí as individualidades vão crescer. Em algum momento parecia que o Léo Pereira era um péssimo zagueiro. Muito provavelmente porque as coisas não estavam funcionando bem no coletivo. E aí, individualmente, estoura no zagueiro, estoura nos jogadores. Agora, com um time melhor, o Léo Pereira chega a ser... Alguns até cogitam que ele poderia ter sido convocado para a seleção brasileira. Então, o Varela é a mesma coisa. Antes era um cara muito contestado, agora é um titular ali na lateral direita e ninguém está contestando o Varela. Então, aqui, o Flamengo tem ótimos jogadores individualmente, mas que se o coletivo não funcionar, eles não vão funcionar. E se o coletivo funcionar, eles vão crescer. Então, é isso que está acontecendo. O momento que pode atrapalhar o Flamengo é Copa América. Se a gente tomar como base a convocação do Dorival, que levou o Ayrton Lucas, o Flamengo, por exemplo, ficaria sem lateral esquerdo na Copa América, perderia o seu lateral direito, perderia o meio-campo inteiro titular hoje, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Isso pode ser um problema naquele momento. E como você falou, Léo Pereira, seleção brasileira. O Léo Pereira tá voando. Mas muito bem. Como você chegou a citar a seleção, Bruno, e eu sei que você gosta de ver o circo pegar fogo, né? Já imaginou Militão e Léo Pereira na seleção brasileira? Você havia sugerido esses dias no Bate-Pronto. Poderia ter. Isso é uma baita dupla, né? Militão voltará assim que se recuperar, né? O Militão, assim que se recuperar, jogar 2, 3 jogos, ele vai voltar na primeira convocação. O Léo, não sei se